Você já imaginou descobrir que a maior ameaça à sua vida vinha de dentro da sua própria família? Uma casa à beira-mar em Florianópolis, que parecia um paraíso, escondia mentiras e silêncios que atravessaram 3 décadas. Um filho admirado morreu em circunstâncias misteriosas e outro cresceu à sombra da inveja e da escuridão. O que parecia apenas um acidente revelou um enredo marcado por traição, segredos e um plano mortal preparado por aqueles que deveriam proteger. Esta é a história de Helena e Gabriel Oliveira, que enfrentaram o choque de ver o próprio filho tramar contra eles e ainda descobrir a verdade por trás da morte de Victor. Antes de seguir adiante, aproveite para curtir este vídeo, se inscrever no canal e deixar o seu comentário, pois a sua participação é o que nos motiva a continuar trazendo histórias cheias de emoção e reflexão. Agora vamos voltar ao início, quando tudo parecia perfeito, mas já começava a ruir. Helena Oliveira sempre acreditou que havia encontrado o equilíbrio perfeito entre vida profissional e pessoal. Escritora reconhecida em todo o Brasil, ela construíra uma carreira sólida ao publicar romances de mistério e drama que conquistaram milhares de leitores. A casa em que vivia com o marido Gabriel, localizada em um trecho isolado da costa de Florianópolis, em Santa Catarina, parecia ser o cenário ideal para a sua imaginação fértil. Ali o som das ondas quebrando contra as rochas se misturava ao vento constante vindo do mar e criava um ambiente quase mágico, inspirador e ao mesmo tempo tranquilo. Dentro daquele lar silencioso, protegido por paredes de pedra e rodeado por árvores que balançavam ao sabor da brisa, Helena acreditava estar vivendo o sonho que muitas pessoas só ousavam imaginar. A casa de praia era ampla, construída em estilo colonial brasileiro, com varandas largas e janelas que se abriam para a vista infinita do Atlântico. Helena dedicara um espaço inteiro à sua biblioteca particular, com centenas de livros organizados em estantes de madeira escura. Ali também havia um grande escritório com uma mesa robusta, onde ela passava horas escrevendo à mão antes de digitar seus textos. O ambiente carregava o cheiro de papel envelhecido, café fresco e maresia, uma mistura que se tornara parte inseparável de sua rotina. Gabriel, seu marido, sempre lhe dizia que aquele lugar era o coração da casa, porque refletia não apenas a sua profissão, mas também a sua alma criativa. Gabriel Oliveira era um homem respeitado. Após décadas de trabalho como cirurgião em hospitais de Porto Alegre, ele havia se aposentado para dedicar-se a uma vida mais calma. Mantinha hábitos simples, cultivava rosas em um jardim que havia construído atrás da casa e passava boa parte dos dias relendo clássicos da literatura brasileira. O casal era conhecido pela vizinhança próxima como exemplo de companheirismo e estabilidade. 40 anos de casamento haviam construído uma relação sólida, marcada por momentos de superação, conquistas e carinho genuíno. Para todos que olhavam de fora, os Oliveira representavam uma família modelo. Os filhos do casal completavam essa imagem de harmonia. O primogênito Victor era o orgulho de Helena. Inteligente, talentoso e carismático, ele demonstrava desde cedo um fascínio pela arquitetura, mas também nutria uma paixão pela literatura, herança direta da mãe. Helena adorava quando ele passava horas em sua biblioteca comentando ideias para novas histórias ou ajudando a revisar capítulos. Victor tinha uma energia vibrante que iluminava a casa, e sua presença era comparada ao sol que entra pela janela em uma manhã clara. Sempre disposto a ajudar, envolvia-se em projetos comunitários, conversava com os vizinhos e tinha uma facilidade natural em fazer amigos. O segundo filho, Adriano, possuía uma personalidade completamente diferente. Enquanto Victor irradiava luz e sociabilidade, Adriano preferia o silêncio e a solidão. Era um jovem introspectivo que raramente se interessava pelas conversas animadas da família à mesa do jantar. Muitas vezes, depois das refeições, retirava-se para o quarto ou ficava sentado sozinho no alpendre, observando o horizonte com um olhar distante.
Helena tentava se convencer de que essa era apenas sua natureza, um jeito próprio de ser, e que não havia motivo para preocupação. No fundo, no entanto, sentia uma barreira invisível que separava Adriano do resto da família. Essa distância nunca se transformara em brigas explícitas, mas estava sempre presente nos olhares e nos silêncios. Aos olhos da comunidade local, os Oliveira formavam uma família perfeita. Todas as manhãs, Helena e Gabriel caminhavam pela praia de areia branca, conversando sobre envelhecer juntos e realizar viagens pelo Brasil e pelo mundo. À tarde, Helena se trancava no escritório para escrever enquanto Gabriel preparava chá ou cuidava de suas plantas. À noite, a família se reunia ao redor da grande mesa de madeira na sala de jantar. Victor contava animado sobre suas ideias e projetos, mas Adriano permanecia em silêncio, mexendo distraidamente nos talheres. A mãe tentava incluí-lo nas conversas, mas as respostas eram sempre curtas, muitas vezes acompanhadas de olhares vagos que transmitiam indiferença. Nas ocasiões festivas, a casa à beira-mar se enchia de convidados. Amigos de Helena do meio literário e colegas antigos de Gabriel vinham para almoços prolongados que se estendiam até o pôr do sol. Victor circulava entre os convidados com facilidade, contando histórias engraçadas, rindo alto, enchendo o ambiente de alegria. Adriano, por outro lado, permanecia em um canto, raramente se envolvendo, exibindo um sorriso forçado que não escondia a frieza de seus olhos. Helena se perguntava com frequência se ele se sentia deslocado dentro da própria casa, como se não pertencesse àquele mundo que para todos parecia tão perfeito. O lar dos Oliveira também guardava tesouros emocionais e materiais. Gabriel mantinha um pequeno porão onde armazenava garrafas de vinhos raros adquiridos ao longo dos anos. Nas paredes da casa havia pinturas brasileiras e latino-americanas que o casal colecionara durante suas viagens. E, acima de tudo, Helena conservava originais de manuscritos ainda não publicados guardados com extremo cuidado. Para ela, aqueles papéis não eram apenas um trabalho acumulado ao longo da vida, mas uma herança espiritual destinada a perpetuar seu legado literário. Jamais poderia imaginar que um dia esse acervo se transformaria em motivo de ambição, lágrimas e tragédias. Os anos passaram e Victor cresceu consolidando a imagem de filho exemplar admirado por todos. Adriano, por sua vez, tornou-se ainda mais reservado. Helena alimentava a esperança de que o tempo traria maturidade e que ele encontraria seu próprio caminho. Entretanto, uma sombra parecia se mover silenciosamente dentro da família. Pequenos sinais despertavam inquietações em sua mente. Às vezes ouvia discussões entre os irmãos no corredor, palavras ásperas que cessavam imediatamente quando ela surgia. Outras vezes percebia um olhar estranho de Adriano para Victor, carregado de ressentimento e inveja, e algo ainda mais obscuro. Como escritora acostumada a criar intrigas em suas histórias, Helena se perguntava se não estava apenas deixando a imaginação interferir em sua vida real. Por isso afastava as suspeitas, tentando convencer-se de que não havia motivo para preocupação. No entanto, o coração de mãe raramente se engana. A inquietação crescia, mesmo que ela tentasse abafá-la. A cada noite em que se sentava sozinha diante da mesa de trabalho cercada pelos seus livros, sentia a presença de uma tensão invisível no ar. Algo dentro daquela família perfeita estava fora do lugar, como uma peça deslocada em um quebra-cabeça, mas ainda não sabia nomear o que era. O silêncio de Adriano se tornava mais pesado, a distância entre os irmãos mais evidente, e os presságios que Helena ignorava estavam prestes a se transformar em realidade. E foi assim que, em meio a um cenário de tranquilidade aparente, começou a se desenhar a primeira rachadura na fachada de perfeição da família Oliveira. Uma rachadura discreta, quase imperceptível, mas que em breve se abriria em um abismo profundo, revelando o peso do ressentimento e da inveja. O que Helena não podia imaginar era que aquele desequilíbrio silencioso marcaria o início de uma tragédia que mudaria para sempre o destino de sua família e a levaria diretamente ao próximo capítulo desta dolorosa história.
Victor sempre foi visto como o filho modelo, e essa imagem se consolidou desde muito cedo. Ele não apenas tinha talento para os estudos e para os projetos de arquitetura que começava a rascunhar em seus cadernos, mas também demonstrava uma generosidade natural que encantava a todos. Era o tipo de jovem capaz de perder horas ajudando um colega de classe com dificuldades ou de ouvir pacientemente os desabafos da mãe quando ela falava sobre suas próprias inseguranças criativas. Helena sentia que havia em Victor uma sensibilidade rara, como se sua alma estivesse afinada com a beleza das palavras e da arte. Talvez por isso a ligação entre mãe e filho fosse tão intensa. Para Gabriel, Victor também representava orgulho. Ele enxergava no primogênito não apenas inteligência, mas disciplina e equilíbrio, qualidades que lembravam sua própria juventude nos anos de formação como médico. Gabriel costumava comentar que Victor tinha um olhar firme e sereno, o tipo de olhar que transmitia confiança, algo essencial tanto em um arquiteto quanto em um cirurgião. Esse reconhecimento constante do pai apenas reforçava a aura de perfeição que parecia cercar o filho mais velho. Enquanto isso, Adriano crescia à sombra desse brilho. Desde criança, sua personalidade mais reservada o fazia parecer distante. Ao contrário de Victor, que buscava compartilhar conquistas e aprendizados, Adriano preferia guardar para si suas observações e sentimentos. Ele passava horas no quarto ouvindo música em volume baixo ou desenhando formas geométricas que raramente mostrava a alguém. Quando questionado sobre o futuro, respondia de maneira vaga, como se não tivesse planos definidos. Para Helena, essa diferença de temperamento era natural, mas com o passar do tempo ela percebeu que a distância emocional se tornava cada vez maior. Os jantares em família eram o retrato perfeito dessa diferença. Victor animava a mesa com histórias da faculdade e relatos sobre professores exigentes e projetos que estava desenvolvendo. Falava com paixão sobre a ideia de construir espaços que unissem beleza e funcionalidade, algo que para ele era mais do que profissão, era vocação. Gabriel escutava com atenção, muitas vezes acrescentando comentários técnicos ou reflexões baseadas em sua própria experiência de vida. Helena, por sua vez, vibrava a cada palavra do filho, orgulhosa de vê-lo se tornar um homem admirável. Adriano, entretanto, limitava-se a observar. Enquanto o irmão falava e os pais riam, ele mexia nos talheres ou cortava a comida em pedaços pequenos sem realmente comer. Quando alguém o interpelava, respondia de maneira curta, muitas vezes, com um sorriso que não alcançava os olhos. Esse padrão se repetia noite após noite, até que se tornara quase parte da rotina. Poucos notavam, mas dentro de Adriano nascia um sentimento corrosivo que crescia silenciosamente. O ressentimento começava nas comparações inevitáveis. Por mais que Helena tentasse não colocar os filhos lado a lado, sempre havia comentários vindos de vizinhos ou parentes. Todos elogiavam Victor, todos destacavam sua simpatia e seu talento, todos pareciam esquecidos da existência de Adriano. Até mesmo quando os dois se apresentavam juntos, a atenção se voltava para o mais velho. Adriano, em silêncio, aprendia a conviver com essa sombra, mas cada dia sentia a frustração se transformar em raiva. Essa tensão se manifestava em pequenos gestos que Helena, como mãe, conseguia captar. Ela percebia os olhares longos de Adriano para o irmão, carregados de algo que não sabia nomear. Em algumas noites acordava no meio da madrugada e ouvia vozes elevadas no corredor. Eram discussões rápidas entre os dois filhos, interrompidas imediatamente quando ela se aproximava. Nessas ocasiões, Victor aparecia constrangido, dizendo que não era nada. Adriano, por outro lado, permanecia calado, evitando qualquer explicação. Helena tentava afastar o pressentimento de que algo mais profundo estava acontecendo, mas sua intuição insistia. Gabriel, embora mais prático, também notava a distância. Ele dizia que Adriano era apenas diferente e mais introspectivo, e que cedo ou tarde encontraria sua própria direção.
Acreditava que o tempo poderia curar essa sensação de inferioridade como se fosse apenas uma fase da adolescência prolongada. Mas mesmo Gabriel não conseguia ignorar completamente a tensão no ar. Ele próprio sentia em certos momentos o olhar frio do filho mais novo pousar sobre Victor durante um almoço de domingo. Era um olhar rápido, fugaz, mas intenso o suficiente para deixar um desconforto no peito. Para Victor, no entanto, a relação com Adriano era ambígua. Ele amava o irmão, mas também percebia a frieza e a distância. Tentava incluir Adriano em conversas, chamá-lo para passeios, oferecer ajuda em seus desenhos. Em algumas raras ocasiões, Adriano aceitava e até se mostrava participativo. Mas esses momentos eram breves, logo substituídos por silêncios e afastamento. Victor não entendia bem a raiz daquele comportamento, mas sendo naturalmente otimista, preferia acreditar que um dia o irmão iria se abrir. Com o passar dos anos, essa dinâmica foi se tornando insustentável. A cada conquista de Victor, Adriano se fechava mais. Quando o primogênito ganhou destaque em uma exposição de projetos arquitetônicos na Universidade Helena, organizou uma pequena celebração em casa. Amigos e familiares compareceram, brindaram e encheram Victor de elogios. Durante a festa, Adriano ficou encostado em um canto observando. Helena percebeu o semblante sombrio do filho mais novo, mas estava ocupada demais para insistir em conversar. Mais tarde, ao recolher os copos, encontrou Adriano sozinho no jardim, encarando o mar com expressão enigmática. Ela se aproximou, tentou iniciar um diálogo, mas recebeu apenas respostas monossilábicas. Os anos seguintes reforçaram essa separação emocional. Victor continuava a brilhar enquanto Adriano parecia definhar na obscuridade. Ainda que não houvesse explosões abertas de conflito, a atmosfera entre os irmãos era carregada de uma tensão quase palpável. Helena se perguntava se o amor materno seria suficiente para unir dois corações tão diferentes. Às vezes tinha medo de que a diferença se tornasse uma barreira impossível de atravessar. E assim, sob o teto daquela casa à beira-mar, a harmonia aparente escondia uma rachadura cada vez mais profunda. A inveja de Adriano crescia como uma sombra silenciosa alimentada por anos de comparações e silêncios. Victor, sem perceber, completamente caminhava em direção a um destino trágico. Helena, por sua vez, ainda acreditava que poderia manter a família unida. Mas sua intuição de mãe começava a alertar que algo estava prestes a desmoronar. Foi nesse clima de tensão e desequilíbrio invisível que o inevitável começou a se aproximar. O que parecia apenas uma diferença de temperamento estava se transformando em um abismo emocional. E a pergunta que pairava no ar ainda sem resposta era até onde esse ressentimento poderia chegar. As noites em Florianópolis tinham um encanto particular. O vento vindo do Atlântico soprava forte contra as falésias, e o som das ondas quebrando nos rochedos ecoava pela casa dos Oliveira. Para Helena, aquele ambiente sempre fora inspirador. Mas havia algo de inquietante naquela noite específica. O céu estava coberto por nuvens densas, o ar parecia mais frio que o habitual, e um silêncio estranho rondava os corredores da casa. Victor, já um jovem adulto em plena ascensão, havia passado o dia inteiro com seus cadernos de esboços. Ele estava animado com a ideia de transformar algumas das paisagens litorâneas em projetos arquitetônicos inovadores. Durante o jantar, falou animadamente sobre suas ideias, descreveu traços e perspectivas, enquanto Helena o escutava fascinada e Gabriel sorria com orgulho. Adriano, por sua vez, manteve o costumeiro silêncio, mexendo no prato sem demonstrar interesse. Após a refeição, Victor anunciou que daria uma volta pela trilha à beira do penhasco. Disse que precisava respirar o ar da noite para clarear as ideias e que talvez encontrasse inspiração para novos desenhos. Helena, preocupada, tentou convencê-lo a não ir. O vento estava forte e o caminho era perigoso àquela hora.
Mas Victor sorriu e garantiu que conhecia bem cada pedra, cada curva da trilha. Com um beijo na mãe e um aceno rápido para o pai, vestiu o casaco marrom e saiu pela porta, desaparecendo na neblina que começava a se formar. As horas se passaram lentamente. Helena escrevia em seu escritório, mas não conseguia se concentrar. O relógio marcava 8, depois 9, e Victor não retornava. A preocupação crescia dentro dela como um nó apertado no estômago. Gabriel, percebendo sua inquietação, tentou acalmá-la. Disse que talvez o filho estivesse apenas perdido nos próprios pensamentos, sentado em algum ponto da trilha desenhando. Mas até ele não conseguia esconder o desconforto em seus olhos. À meia-noite, Helena já não suportava mais. Gabriel reuniu alguns vizinhos, pegou lanternas e saiu em busca do filho. Helena permaneceu em casa, sentada na sala com as mãos trêmulas. Adriano estava ali também, sentado diante da lareira. Não disse nada. Não ofereceu ajuda, não demonstrou emoção. Quando Helena sugeriu que ele acompanhasse o grupo de busca, recebeu apenas um seco não como resposta. O que mais a perturbou foi o olhar vazio do filho. Havia algo gelado, quase indiferente, refletido em seus olhos. O tempo parecia se arrastar. Minutos transformavam-se em horas, até que pouco antes do amanhecer a porta se abriu e Gabriel entrou. Seu rosto estava pálido, os olhos marejados, como se tivesse enfrentado um pesadelo. Com a voz embargada, anunciou que haviam encontrado Victor. O corpo do jovem estava no fundo do penhasco imóvel entre as pedras molhadas pelo mar. A polícia foi chamada imediatamente e, após uma investigação rápida, concluiu que se tratava de um acidente. Victor provavelmente havia escorregado no terreno úmido e caíra. Helena desabou. O choque a deixou sem forças. Sentia-se como se tivesse perdido não apenas um filho, mas também uma parte de si mesma. Gabriel tentava consolá-la, mas seu semblante também carregava dor e um peso que ela não conseguia identificar. Adriano, por outro lado, permaneceu impassível. No funeral realizado sob uma chuva constante, Helena chorou até não restarem lágrimas. Amigos, vizinhos e colegas lamentaram a morte precoce de um jovem tão promissor. Todos falavam de Victor como alguém iluminado, cheio de talentos e bondade. Adriano permaneceu parado ao lado do caixão, o rosto rígido, os olhos frios, como se aquela tragédia não lhe dissesse respeito. Nos dias que seguiram à casa, mergulhou em silêncio. Helena vagava pelos cômodos, incapaz de encontrar consolo. Gabriel a acompanhava, oferecendo palavras gentis, mas ele próprio parecia consumido por pensamentos obscuros. Passava noites em claro sentado na sala ou saindo sem explicar para onde ia. Helena acreditava que era apenas a forma dele lidar com a perda, mas algo em sua postura transmitia segredo. Adriano surpreendeu a mãe ao mostrar uma preocupação repentina. Passou a ajudá-la com pequenas tarefas, perguntava sobre sua saúde e tentava se aproximar. Mas havia algo de forçado em seus gestos. Quando Helena o observava sem que ele percebesse, via em seus olhos uma mistura estranha de cálculo e frieza. Era como se cada gesto de carinho fosse apenas parte de uma encenação. O luto se prolongou. Helena visitava com frequência o penhasco onde Victor havia caído. Ficava horas observando o mar revolto, esperando encontrar algum sinal, alguma resposta que pudesse explicar o inexplicável. Em uma dessas visitas, Adriano a acompanhou. Ele colocou flores diante da beira do penhasco e permaneceu em silêncio. Ao se afastar, Helena o observou de relance e viu um detalhe que a arrepiou. Nos lábios do filho havia um esboço de sorriso, um gesto quase imperceptível, mas que gelou seu coração. Com o passar dos anos, o tempo suavizou a dor mais aguda, mas a ferida nunca cicatrizou. Helena continuava a sentir a ausência de Victor em cada canto da casa. Gabriel raramente falava sobre a noite da morte do filho. Sempre dizia que um acidente era apenas um acidente e que insistir na dúvida só traria mais sofrimento. Helena tentava acreditar,
mas no fundo carregava uma inquietação que não a deixava em paz. Aos poucos a vida foi retomando uma rotina. Adriano cresceu, iniciou sua vida adulta, construiu novos caminhos. Para o mundo exterior, parecia que a família havia encontrado uma forma de seguir em frente. Mas dentro da casa, à beira-mar, o vazio de Victor permanecia como uma sombra constante. E assim, uma tragédia envolta em mistério passou a assombrar Helena e Gabriel. O que parecia um acidente guardava sinais estranhos demais para ser aceito sem questionamento. Olhares frios, silêncios pesados, lembranças perturbadoras. A verdade permanecia enterrada sob camadas de dor e silêncio. Mas essa verdade não estava morta. Ela aguardava o momento certo para ressurgir. E esse momento viria com a entrada de uma nova personagem na vida dos Oliveira. Uma mulher que, sob o disfarce de doçura e cuidado, traria consigo novas dúvidas e abriria ainda mais a ferida nunca cicatrizada da família. O tempo passou lentamente após a morte de Victor, mas dentro da casa dos Oliveira o vazio permanecia. Helena ainda caminhava pela biblioteca à noite como se esperasse encontrar o filho mais velho sentado à mesa pronto para comentar seus manuscritos. Gabriel, mesmo sem admitir, carregava nos olhos a dor silenciosa de um homem que havia perdido parte de si. Mas foi Adriano quem mostrou a transformação mais inesperada. Durante anos ele vivera como um jovem distante, quase alheio à rotina da família. Agora, pouco a pouco, parecia se aproximar. Passava a ajudar Helena em tarefas simples, perguntava se ela precisava de algo, acompanhava Gabriel no jardim, observando as rosas que floresciam entre os muros de pedra. Helena queria acreditar que aquilo era um sinal de amadurecimento, que a tragédia havia finalmente despertado nele um senso de responsabilidade e afeto. No entanto, havia algo estranho em seus gestos. A ternura parecia ensaiada, como se cada palavra fosse cuidadosamente calculada. Apesar dessa estranheza, a mudança trouxe algum alívio para Helena. Ela desejava com todas as forças que Adriano encontrasse felicidade e construísse uma vida diferente. Por isso, quando ele anunciou que havia conhecido alguém especial, o coração dela se encheu de esperança. O nome dela era Clara Mendes. Desde o primeiro encontro, Clara causou forte impressão. Jovem de beleza delicada e olhar intenso, ela tinha uma maneira de se expressar que cativava imediatamente. Quando foi apresentada a Helena, elogiou seus livros com detalhes surpreendentes, citando passagens que mostravam ser uma leitora atenta. Sorriu com doçura, fez perguntas sobre o processo criativo da sogra e ofereceu ajuda nas tarefas da casa. Gabriel também se encantou. Comentou que finalmente Adriano havia encontrado uma companheira capaz de lhe trazer equilíbrio. O casamento aconteceu em uma cerimônia simples em uma pequena igreja da região. Apenas familiares próximos e alguns amigos participaram. Helena chorou de emoção ao ver Adriano sorrindo de verdade pela primeira vez em muitos anos. Durante a recepção, ele não largava a mão de Clara e aquele gesto transmitia a ideia de que, enfim, a vida podia estar lhe oferecendo uma nova chance. Clara rapidamente se tornou parte do cotidiano da família Oliveira. Visitava a casa com frequência, ajudava Helena na cozinha, acompanhava Gabriel em conversas sobre saúde e lia trechos, em voz alta, dos livros que a sogra tanto amava. Era atenciosa sempre com palavras doces e um sorriso encantador. Quem a via acreditava estar diante da nora ideal. Mas Helena, sensível por natureza, percebia pequenos sinais que a deixavam inquieta. Havia algo em Clara que não se revelava nos gestos amáveis. Era como se por trás do sorriso houvesse sempre um cálculo oculto. O casal Adriano e Clara decidiu abrir uma empresa de construção em São Paulo. No início parecia uma escolha promissora. Pequenos projetos começaram a aparecer, e as visitas à casa em Florianópolis eram sempre acompanhadas de relatos otimistas. Helena se orgulhava de contar aos vizinhos que o filho e a nora estavam construindo uma carreira sólida. Porém, havia momentos em que percebia uma hesitação na voz de Gabriel.
Ele observava o filho com um olhar desconfiado, como se não acreditasse totalmente na versão apresentada. Com o passar do tempo, Clara revelou uma faceta ainda mais intrigante. Começou a demonstrar interesse cada vez maior pelos bens da família. Comentava sobre o valor da casa à beira-mar, elogiava as pinturas raras que decoravam as paredes, perguntava sobre a origem de determinadas peças antigas. Chegou até a sugerir em tom casual que Helena deveria considerar a ideia de escrever um testamento para evitar disputas futuras. Numa noite de jantar, Clara lançou a ideia de vender a casa. Disse que o imóvel era antigo, que talvez fosse melhor morar em um apartamento moderno em São Paulo, mais próximo dos filhos e de hospitais de referência. Adriano concordou de imediato, reforçando que seria prático e confortável. Gabriel, em silêncio, franziu a testa. Helena tentou rir para disfarçar, mas aquela sugestão ficou martelando em sua mente. Não era a primeira vez. Clara já havia elogiado os manuscritos inéditos da sogra, mencionando como poderiam ter grande valor literário e até comercial. Também demonstrara admiração especial pelas obras de arte penduradas na sala. Aos poucos, Helena começou a sentir que estava diante de alguém que não apenas amava a família, mas também calculava cada movimento com interesse próprio. Gabriel foi o primeiro a agir. Certo dia, enquanto revisava documentos, descobriu retiradas de dinheiro da conta que não haviam sido autorizadas. Ao confrontar, Adriano ouviu dele a explicação de que se tratava apenas de um erro em pagamentos de contratos da empresa, algo que logo seria corrigido. Adriano prometeu devolver, mas Gabriel não se convenceu. Desde então, passou a manter um pequeno caderno de anotações em segredo, onde registrava movimentações suspeitas e dívidas que o filho e a nora acumulavam. Helena, embora perturbada por essas descobertas, ainda se deixava enganar pelo jeito atencioso de Clara. A nora sabia exatamente como agir para confundir. Preparava chá quente nas noites frias, trazia presentes simples como lenços ou flores, mostrava uma preocupação constante com a saúde dos sogros. Porém, bastava um olhar mais demorado para perceber que havia algo duro escondido por trás daquela máscara de delicadeza. O ponto de virada aconteceu em um amanhecer chuvoso, quando Helena encontrou na caixa de correio um envelope amarelado. Não havia remetente, tampouco selo. Dentro um único bilhete escrito às pressas com letras trêmulas: Victor não morreu por acidente. Pergunte a Adriano. Ao ler aquelas palavras, Helena sentiu as pernas fraquejarem. O papel quase caiu de suas mãos. A lembrança da noite fatídica voltou com força. A expressão fria de Adriano no funeral, o estranho sorriso à beira do penhasco, anos depois tudo parecia ganhar novo significado. Gabriel encontrou a esposa sentada pálida, segurando o bilhete. Leu em silêncio, franziu o senho e rapidamente amassou o papel, guardando-o no bolso. Tentou convencê-la de que era apenas fofoca maldosa, que não deveriam dar importância. Mas nos olhos dele havia algo que denunciava conhecimento. Naquele instante, Helena compreendeu que o passado nunca fora enterrado de verdade. A morte de Victor era uma ferida aberta e agora alguém havia decidido expor o que permanecera oculto por décadas. E se aquilo fosse apenas o começo de uma revelação ainda maior, Helena passou a observar Adriano e Clara com mais atenção. Cada gesto, cada palavra, parecia parte de uma encenação cuidadosamente planejada. A nora continuava sorridente, mas seus olhos brilhavam de interesse sempre que pousavam sobre as riquezas da casa. Adriano, mais cauteloso, reforçava as sugestões da esposa sobre herança e testamento. A sensação de estar sendo envolvida por uma rede invisível começou a sufocar Helena. O que antes era apenas intuição agora se tornava evidência. Algo terrível havia acontecido naquela noite distante em que Victor caiu do penhasco e Clara, com sua presença calculada, parecia não apenas conhecer esse segredo, mas também se beneficiar dele. Helena percebia que estava cercada por uma trama perigosa, mas ainda não sabia até onde ela poderia chegar.
E assim, entre sorrisos fingidos, dívidas escondidas e um bilhete enigmático à sombra da tragédia, voltou a rondar a família Oliveira. A dúvida crescia a cada dia, e o que Helena não imaginava era que esse seria apenas o primeiro passo para descobrir uma conspiração ainda mais sombria que ameaçaria não apenas o passado, mas também o futuro de todos eles. Depois do choque de encontrar aquele bilhete misterioso, Helena passou dias tomada por uma inquietação que não conseguia disfarçar. A frase curta e direta Victor não morreu por acidente. Pergunte a Adriano ecoava em sua mente como um sussurro constante. Era impossível ignorar. Cada vez que pensava no filho mais novo, lembrava-se da expressão fria no funeral do sorriso, quase imperceptível, que vira na beira do penhasco anos depois. Todas as peças antes soltas começavam a formar um quadro sombrio. Gabriel, por sua vez, tentou colocar um ponto final no assunto. Repetia que aquilo não passava de intriga, que certamente alguém invejoso da família havia inventado aquela história para atormentá-los. Mas Helena não se convencia. O jeito como ele apressadamente amassara o bilhete e o guardara no bolso só aumentava suas desconfianças. Se fosse mesmo um simples boato, por que ele não o rasgara na mesma hora? Por que o guardava em segredo? A partir daquele dia, Helena passou a observar Adriano e Clara com olhos diferentes. Percebia a cada visita os detalhes que antes lhe escapavam. Clara, sempre sorridente, parecia ter um brilho calculado no olhar quando comentava sobre a casa, as obras de arte e os manuscritos inéditos. Perguntava em tom delicado sobre como Helena organizava seus escritos, se já pensara em publicar Luz ou vender Luz. Quando Gabriel aparecia, mudava rapidamente de assunto como se não quisesse levantar suspeitas. Adriano, ao contrário, raramente se manifestava, mas sua postura era igualmente inquietante. Quando Clara insinuava a ideia de um testamento, ele balançava a cabeça em concordância, mantendo o tom calmo mas firme. Em um jantar de domingo, chegou até a dizer diante dos pais que deixar tudo em ordem seria importante para evitar disputas. Helena sentiu o coração apertar. Nunca antes ele se mostrara interessado em questões de herança, mas agora parecia empenhado em reforçar cada sugestão da esposa. Certa noite, Helena não resistiu e resolveu vasculhar o escritório de Gabriel. Sabia que o marido escondia um pequeno caderno no qual fazia anotações. Encontrou-o dentro da gaveta da escrivaninha sob pilhas de papéis. Folheando rapidamente, o que viu fez seu corpo gelar. Ali estavam registros detalhados de dívidas, tentativas fracassadas de empréstimos bancários e contratos inexistentes ligados à empresa de Adriano e Clara. O negócio que eles diziam estar prosperando era, na verdade, um castelo de cartas prestes a ruir. As anotações também incluíam datas de retiradas de dinheiro das contas da família. Valores significativos haviam desaparecido sob justificativas vagas. Adriano dissera que se tratava de engano ou de adiantamento de pagamentos, mas o caderno mostrava que aquilo não era acidente, era padrão. Helena fechou o caderno com as mãos trêmulas. Sentiu-se sufocada. No dia seguinte, ao olhar para Clara, teve a certeza de que a doçura da nora não passava de uma encenação. Quando a jovem ofereceu chá quente, Helena quase não conseguiu tocar a xícara. Aqueles gestos que antes lhe pareciam afetuosos agora tinham gosto de veneno. A carta anônima voltou à sua mente. Quem teria escrito? Algum vizinho que suspeitara de Adriano na noite da morte de Victor? Alguém que ouvira algo que guardara silêncio por décadas e agora decidira revelar? A ausência de um remetente só aumentava o mistério. Helena chegou a pensar que poderia ser obra de alguém da própria família, talvez até do marido. Gabriel sabia mais do que deixava transparecer, e sua insistência em ignorar o bilhete era a prova disso. Certa tarde, tomada pela angústia, Helena decidiu enfrentar o filho mais novo. Estavam apenas os dois na sala e o vento do mar batia contra as janelas como se anunciasse tempestade.
Com a voz trêmula, ela disse que alguém afirmara que a morte de Victor não fora um acidente. Adriano ergueu os olhos lentamente e a encarou em silêncio. Houve um instante em que seu olhar vacilou, mas logo retomou a frieza habitual. Sorriu de leve um sorriso que não chegava aos olhos e disse calmamente que as pessoas da cidade gostavam de inventar histórias. Aconselhou a mãe a não se deixar levar por boatos. As palavras dele eram tranquilas, mas para Helena soaram como um golpe. Aquela serenidade artificial apenas reforçava sua desconfiança. O que mais lhe perturbou, porém, foi o brilho fugaz de triunfo que pareceu surgir nos olhos do filho, como se soubesse que ela não teria coragem de insistir. Poucos dias depois, Clara apareceu com uma pilha de documentos. Disse que conhecia um advogado que poderia ajudá-los a redigir um testamento garantindo justiça e tranquilidade para os netos no futuro. Helena segurou as folhas, mas sentiu que pesavam como pedras em suas mãos. Gabriel recusou prontamente a voz firme e cortante. Clara tentou disfarçar a decepção, mas sua expressão traiu a frustração. A cada dia a atmosfera na casa se tornava mais sufocante. As refeições antes momentos de união eram agora marcadas por silêncios tensos. Gabriel evitava encarar o filho. Helena fingia normalidade, mas seu coração latejava de medo. Adriano e Clara, por sua vez, desempenhavam com perfeição o papel de filhos atenciosos, trazendo presentes, perguntando sobre a saúde dos pais, mas a máscara já não enganava. A confirmação dos piores temores veio de forma inesperada. Em uma noite, Helena levantou-se para beber água e, ao passar pela varanda, ouviu sussurros vindos do jardim. Escondeu-se atrás da cortina e prendeu a respiração. Eram Adriano e Clara. A voz dela soava cortante e urgente. O tempo está acabando. Precisamos agir antes que tudo desmorone. Helena sentiu o corpo gelar. Não precisava ouvir mais nada. A carta anônima não era apenas uma provocação. Era um aviso. Algo terrível estava prestes a acontecer e ela e Gabriel estavam no centro dessa conspiração. Naquela noite, deitada ao lado do marido, Helena contou o que ouvira. Gabriel a escutou em silêncio, o rosto grave. Depois de alguns segundos, revelou o que guardara em segredo. Tinha certeza de que Adriano e Clara estavam tramando algo contra eles. E acrescentou que não deveriam recusar convites ou levantar suspeitas, porque a única maneira de se proteger seria deixar o inimigo acreditar que o plano corria bem. Helena sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Foi então que Gabriel tirou de uma gaveta um objeto discreto, uma caneta elegante. Abriu-a diante da esposa e mostrou o segredo escondido ali dentro. Um pequeno gravador. Disse que se quisessem sobreviver e expor a verdade precisariam de provas. Helena o olhou assustada, mas também aliviada. Pela primeira vez em muito tempo sentiu que havia uma saída. Ainda assim, o medo não desapareceu. Pelo contrário, só aumentou. Porque, no fundo, ela sabia que o próximo passo de Adriano e Clara já estava sendo preparado, e esse passo chegaria em forma de uma proposta aparentemente inocente, apresentada como gesto de amor e celebração. Um convite que mudaria tudo. Depois da noite em que Helena ouviu os sussurros no jardim, o silêncio da casa se tornou ainda mais pesado. Cada gesto de Adriano e Clara parecia carregado de segundas intenções. O sorriso dela, antes visto como delicadeza, agora soava como disfarce. As palavras dele, calmas e medidas, escondiam um abismo de frieza. Helena e Gabriel já não conseguiam dormir em paz. O bilhete anônimo, as dívidas registradas no caderno e a conversa às escondidas compunham um quadro claro demais. Havia um plano em andamento. Alguns dias depois, Adriano e Clara apareceram para o jantar de domingo. Trouxeram presentes, vinho caro e uma expressão de entusiasmo incomum. A mesa estava posta como nos velhos tempos, mas o clima era de tensão disfarçada.
Entre garfadas e sorrisos superficiais, Clara fez o anúncio com voz melodiosa. Haviam preparado uma surpresa especial para os sogros. Um presente para comemorar os 40 anos de casamento de Helena e Gabriel. A proposta parecia inocente. Uma viagem à Serra Gaúcha em Gramado e Canela, conhecida por suas paisagens deslumbrantes, chalés acolhedores e trilhas na montanha. Clara descreveu com entusiasmo os hotéis aconchegantes, os vinhos regionais, as flores que enfeitavam as ruas. Adriano completou dizendo que seria uma oportunidade de descanso, um gesto de amor e gratidão. Helena manteve o sorriso, mas suas mãos tremiam sob a mesa. Sabia no fundo que aquela era a armadilha disfarçada de presente. Naquela noite, quando ficaram a sós, Gabriel foi direto. Disse que não poderiam recusar. Se o fizessem, levantariam suspeitas e dariam a Adriano e Clara a chance de preparar algo ainda mais perigoso. A viagem, portanto, seria a oportunidade de reunir provas. Mostrou novamente a caneta com o gravador escondido e afirmou que esse seria o trunfo para desmascarar os dois. Helena sentiu medo, mas também percebeu que não havia outra saída. Se quisessem sobreviver, precisariam jogar o mesmo jogo. Os dias que antecederam a viagem foram de pura tensão. Clara ligava quase todos os dias, lembrando a sogra de levar roupas de frio, garantindo que já havia cuidado de todos os detalhes. Adriano, mais contido, fazia piada sobre a idade dos pais, dizendo que ainda tinham fôlego para caminhar pelas montanhas. Helena ria forçadamente, mas à noite suas orações se tornavam mais longas e desesperadas. Na manhã da partida, o céu em Florianópolis estava encoberto por uma névoa espessa. O carro de Adriano parou diante do portão e Clara desceu sorridente, vestindo um casaco elegante. Helena olhou uma última vez para a casa com a estranha sensação de estar se despedindo de um lar que talvez nunca mais veria. Gabriel colocou a mão em seu ombro firme, como se dissesse que ainda havia esperança. A viagem até a Serra Gaúcha foi longa e marcada por conversas cuidadosamente ensaiadas. Clara falava sem parar sobre os pontos turísticos, enquanto Adriano dirigia calmamente, lançando olhares rápidos pelo retrovisor. Helena tentava parecer tranquila, mas seu coração batia descompassado. Gabriel, ao lado dela, mantinha os olhos semicerrados como se cochilasse, mas na verdade estava atento a cada palavra. Quando chegaram ao destino, foram recebidos por uma pousada aconchegante. O lugar parecia saído de um cartão postal, com lareira acesa, chalés de madeira e uma vista espetacular para as montanhas cobertas de verde e neblina. Clara não poupava elogios ao lugar, abraçando Helena e dizendo que aquela viagem seria inesquecível. Para Helena, a frase soava como ameaça velada. Naquela noite, deitados em uma cama de madeira antiga, Helena e Gabriel conversaram em sussurros. Ele repetiu o plano: precisariam se mostrar confiantes, não recusar convites, agir como se acreditassem em cada palavra do casal. O gravador seria usado no momento certo. Helena concordou, ainda que a angústia a fizesse tremer. Sentia que no dia seguinte algo definitivo aconteceria. E não estava enganada. Logo ao amanhecer, Clara bateu à porta do quarto com um sorriso radiante. Disse que havia preparado lanches e sugeriu uma caminhada por uma trilha famosa da região, de onde seria possível ver toda a cadeia de montanhas. Adriano reforçou a ideia, dizendo que seria o ponto alto da viagem, perfeito para tirar fotos do aniversário de casamento. Helena sentiu o estômago revirar. Aquela era a hora. O caminho estreito, o penhasco, o isolamento. Tudo fazia parte do plano. Gabriel segurou sua mão discretamente e sussurrou que era preciso manter a calma. A subida pela trilha foi lenta e extenuante. O vento frio cortava o rosto e cada passo parecia levar os quatro a um destino inevitável. Clara caminhava à frente, apontando para as paisagens, rindo como se nada pudesse manchar aquela manhã. Adriano vinha atrás, observando cada movimento dos pais com atenção calculada.
Helena mal conseguia respirar não apenas pelo ar rarefeito, mas pelo peso do medo. Quando finalmente chegaram ao ponto mais alto, Clara ergueu a câmera fotográfica. Pediu que Helena e Gabriel se aproximassem da borda do penhasco para que a paisagem ficasse perfeita ao fundo. Adriano deu alguns passos, aproximou-se das costas da mãe. Helena sentiu o toque leve de sua mão em suas costas e um arrepio percorreu sua espinha. Foi nesse instante que Gabriel se inclinou discretamente ao ouvido da esposa. Com voz firme, disse apenas 2 palavras: "Esteja pronta." O jogo mortal havia começado. O vento soprava forte sobre as montanhas da Serra Gaúcha. O céu cinzento parecia pesar sobre as cabeças de Helena e Gabriel, enquanto Clara posicionava a câmera com entusiasmo fingido. Ela ria e dizia que a foto ficaria linda, mas em seus olhos havia um brilho gelado. Adriano, atrás dos pais, observava cada movimento com calma sombria. Helena sentia o coração acelerar. Seus pés estavam a poucos passos do abismo e o frio não vinha apenas da altitude. Era o pressentimento de que estava prestes a viver os segundos mais perigosos de sua vida. Gabriel, firme ao seu lado, manteve a expressão serena, mas seu aperto de mão denunciava a tensão. Clara pediu que eles se aproximassem ainda mais da borda. Helena hesitou, recuou meio passo, mas nesse instante, Adriano tocou suas costas de leve, um gesto aparentemente inocente que a fez gelar por dentro. Gabriel se inclinou e sussurrou em seu ouvido: "Esteja pronta." Foi então que tudo aconteceu em questão de segundos. Adriano se aproximou e Helena ouviu sua voz baixa, quase um sussurro, dizendo: "É agora." A pressão de sua mão em suas costas aumentou. Helena sentiu que perderia o equilíbrio, mas antes que pudesse gritar, Gabriel reagiu. Com um movimento brusco, puxou a esposa, e os dois se lançaram juntos para a frente como se tivessem sido empurrados. O mundo virou de cabeça para baixo. O vento cortava seus rostos enquanto despencavam pela encosta. O grito preso na garganta de Helena se misturou ao rugido do vento. Por um instante acreditou que a morte era inevitável. Mas o destino lhes ofereceu um alívio brutal. O corpo dos dois caiu sobre um amontoado de neve acumulada em uma saliência da montanha. O impacto foi doloroso, tirando-lhes o ar mais suficiente para amortecer a queda. Atônita, Helena mal conseguia se mover. Sentia o corpo latejando, o braço sangrando, mas lembrou-se do aviso do marido. Precisava fingir. Precisava permanecer imóvel. Acima deles, passos se aproximaram da beira. Clara inclinou-se e sua voz ecoou cortante: "Está feito. Eles nunca mais vão acordar." Houve um silêncio breve, seguido apenas pelo som da respiração pesada de Adriano. Depois passos se afastaram, desaparecendo na trilha. Helena prendeu as lágrimas. A vontade de gritar era imensa, mas sabia que qualquer sinal os condenaria. Ao seu lado, Gabriel abriu lentamente os olhos, o rosto coberto de sangue, mas a determinação intacta. Com esforço, tirou do bolso a caneta elegante. Abriu-a e mostrou o gravador escondido. "Pegamos tudo", murmurou com a voz rouca. Helena tocou a mão do marido, os olhos marejados. Era a prova que precisavam. A confissão fria de Clara, o silêncio cúmplice de Adriano. Estava registrado. Mas, ao mesmo tempo, uma pergunta terrível atravessava sua mente: se o próprio filho havia planejado a morte deles, o que mais ele poderia ter escondido por tantos anos? Eles permaneceram deitados por longos minutos até se certificarem de que Adriano e Clara haviam partido. Então, com dificuldade, Gabriel ajudou Helena a levantar. Cada passo era um esforço, o corpo inteiro doía, mas o instinto de sobrevivência os mantinha em movimento. Encontraram um pequeno caminho lateral que levava a uma trilha menos visível usada por guardas florestais. O frio cortava a pele, e a cada curva o medo de serem descobertos os acompanhava. Se Adriano e Clara desconfiassem que haviam sobrevivido, certamente voltariam para terminar o serviço.
Por isso avançavam em silêncio, ouvindo apenas o vento e o ranger dos galhos sob seus pés. Ao cair da tarde, chegaram a um abrigo simples usado por patrulheiros. Helena mal conseguia ficar de pé, mas Gabriel manteve-se firme, limpou os ferimentos dela com um pedaço de pano e guardou o gravador junto ao peito. Agora temos a verdade, disse em voz baixa, mas ainda não é suficiente. Precisamos resistir até o momento certo. Helena fechou os olhos exausta, mas imagens de Victor inundaram sua mente. O sorriso do filho mais velho, suas palavras carinhosas, sua presença luminosa na casa da família. Em contraste, via o olhar frio de Adriano, a cumplicidade de Clara, o sorriso gelado à beira do penhasco anos antes. E compreendeu enfim que a tragédia de Victor nunca fora um simples acidente. O que antes era apenas intuição agora se tornava certeza. O filho que ela havia amado e criado com tanto carinho era também o responsável por destruir a família. Do lado de fora, o vento rugia entre as montanhas como um aviso. Helena sabia que a queda não era o fim. Era apenas o início de uma batalha ainda mais sombria. E o próximo confronto não seria contra a natureza ou o acaso, mas contra o próprio sangue da família Oliveira. A viagem de volta a Florianópolis parecia interminável. Depois de deixarem a Serra Gaúcha em segredo, passando por estradas secundárias e hospedagens simples, Helena e Gabriel chegaram finalmente à sua casa à beira-mar. O lugar que sempre representara segurança agora parecia mais um campo de batalha. Cada sombra no jardim, cada ranger das janelas trazia a lembrança da queda e da voz de Clara confirmando o que haviam planejado. Antes de cruzar a porta, Gabriel segurou a mão da esposa e disse: "Não podemos mais fugir. Eles acreditam que estamos mortos. Precisamos usar isso a nosso favor." Helena concordou ainda que seu coração batesse em disparada. No fundo sabia que o confronto seria inevitável. Na manhã seguinte, Adriano e Clara chegaram como sempre sorridentes carregando uma cesta de presentes. Entraram pela porta com naturalidade como se viessem apenas visitar pais queridos que haviam retornado de uma viagem feliz. Clara abraçou Helena com teatralidade, elogiando sua aparência saudável, enquanto Adriano mantinha o semblante calmo, embora seus olhos não conseguissem esconder a surpresa de vê-los vivos. Sentaram-se todos à mesa da sala de jantar. O clima era de cordialidade forçada, um teatro perigoso em que cada palavra podia ser a faísca de um incêndio. Clara falava animadamente sobre os passeios que haviam feito após deixarem os sogros descansando na serra. Helena a escutava, mas sua mente só repetia a frase gravada no aparelho escondido: "Está feito, eles nunca mais vão acordar." Gabriel foi o primeiro a romper a fachada. Colocou sobre a mesa o caderno de anotações, abriu em páginas que mostravam dívidas e fraudes. Olhou fixamente para Adriano e disse: "Nós sabemos de tudo." O silêncio tomou conta do ambiente. Clara empalideceu as mãos, tremendo levemente. Adriano permaneceu imóvel, mas seus olhos endureceram. Em seguida, Gabriel tirou do bolso a caneta. Com um gesto lento, retirou a tampa e apertou o botão. A voz de Clara ecoou pelo cômodo clara e cortante: "Está feito. Eles nunca mais vão acordar." O som gravado reverberou nas paredes como um golpe fatal. Clara levou as mãos à boca em desespero. Adriano permaneceu firme, embora um músculo em sua face tremesse de raiva contida. Helena não aguentou mais e, com lágrimas nos olhos, perguntou diretamente: "O que você fez com Victor A?" Pergunta caiu como uma lâmina sobre a sala. Clara tentou falar, mas Adriano a interrompeu com um gesto. Ele respirou fundo e pela primeira vez deixou a raiva transparecer. "Não mexam no passado", disse em voz áspera. Gabriel bateu a mão na mesa, a voz firme: "Chega de mentiras. Nós sabemos desde aquela noite. Sabemos do seu olhar, do seu silêncio, do que você carrega." O ambiente ficou denso, quase sufocante.
Clara chorava, pedindo calma, tentando justificar que tudo havia acontecido por desespero, pelas dívidas, pela falta de saída. Mas Adriano não cedia. O filho que Helena criara agora parecia um estranho diante dela. Os olhos antes cheios de timidez estavam tomados por fúria. Com um sorriso frio ele respondeu: "Vocês sempre escolheram Victor. Eu sempre fui apenas uma sombra. Vocês acham que sabem de tudo, mas não sabem nada." As palavras gelaram Helena. Ela tentou se aproximar, mas Adriano se afastou, os punhos cerrados. Gabriel colocou-se entre eles, pronto para proteger a esposa. O clima de cordialidade se dissolveu, dando lugar à tensão brutal. A máscara havia caído. Clara, desesperada, implorava para que não levassem nada à polícia, dizendo que poderiam encontrar outra saída, que não precisava ser assim. Mas Adriano calou-a com um olhar de desprezo. Sua expressão revelava que não havia retorno. A cada segundo a sala se transformava em um campo de guerra silencioso. Helena tremia, mas encontrou forças para dizer: "Victor não morreu sozinho naquela noite. Você sabe disso. Nós precisamos ouvir a verdade." Adriano encarou os pais, respirou fundo e, com a voz carregada de rancor, deixou escapar: "Se querem tanto a verdade, então, preparem-se. Porque ela não é como vocês imaginam." Helena sentiu o chão sumir sob seus pés. O silêncio que se seguiu foi cortado apenas pelo som distante das ondas batendo nas rochas. A revelação ainda não viera, mas o olhar de Adriano deixava claro que algo terrível estava prestes a emergir. O confronto direto acabara de começar, mas a batalha pela verdade estava apenas se desenhando. O silêncio na sala de jantar era tão denso que parecia quase sólido. Do lado de fora, o mar rugia contra as pedras, como se ecoasse a tempestade que se formava dentro daquela casa. Helena, sentada, sentia o corpo estremecer. Gabriel mantinha-se de pé firme, os olhos fixos no filho mais novo. Adriano, imóvel, respirava fundo como um animal acuado, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade perturbadora. Clara chorava baixinho, as mãos trêmulas sobre o colo, implorando com o olhar para que aquilo não avançasse. Helena, com a voz fraca, mas firme, repetiu: "Adriano, me diga, o que aconteceu de verdade com Victor naquela noite?" Por alguns segundos o filho não respondeu. Depois deu uma risada curta, amarga, que fez o sangue de Helena gelar. "Vocês querem a verdade. A verdade é que Victor não era o anjo que vocês imaginavam." As palavras ecoaram no ar. Gabriel franziu o senho, Helena levou a mão à boca. Adriano prosseguiu, a voz ganhando força: "Vocês o colocavam em um pedestal, mas não sabiam quem ele era de verdade. Naquela noite no penhasco eu vi o que vocês nunca quiseram ver." Gabriel interrompeu com raiva: "Chega de jogar sombras. Diga claramente o que você fez." Adriano se levantou abruptamente, a cadeira caiu com estrondo. "Eu não o empurrei", gritou. A voz saiu carregada de dor e fúria. "Victor caiu porque estava desesperado, porque vocês o pressionaram com expectativas, porque ele queria fugir. Ele não era perfeito. Ele ia abandonar todos nós." Helena sentiu o coração despedaçar. Abandonar? Fugir com quem? Por que? Adriano fechou os olhos por um instante, respirou fundo e revelou: ele tinha planos. Ia vender a propriedade herdada da família para financiar a vida nova. E não ia sozinho. Ia com alguém que prometeu a ele um futuro longe daqui. Eu ouvi tudo. Ouvi quando ele disse que não aguentava mais ser o centro das atenções, que vocês nunca olharam para mim, que eu não passava de uma sombra. Ele sabia disso, mãe. Ele dizia que a família não passava de uma prisão. As lágrimas de Helena começaram a cair. Cada palavra era como uma faca cortando fundo. E o que você fez, Adriano, apenas o deixou cair. Foi então que Gabriel, até então em silêncio contido, falou com voz rouca: "Não, Helena. Eu estava lá também." A confissão caiu como um raio. Helena virou-se para o marido incrédula. "Você estava lá?" Gabriel assentiu lentamente, os olhos marejados.
Naquela noite, Victor e eu discutimos. Ele me disse que queria vender as terras e sumir. Eu tentei convencer. Lu a ficar tentei fazer. Lu entender que a família vinha em primeiro lugar. Mas ele estava decidido. Nós discutimos forte. Ele se virou e escorregou. E eu não consegui segurar Lu a tempo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena mal conseguia respirar. Durante 30 anos, seu marido carregara esse segredo. 30 anos de silêncio que alimentaram o ressentimento do filho mais novo. Adriano, com lágrimas de raiva, avançou contra o pai. Você me deixou carregar a culpa. Você sabia que todos suspeitavam de mim, que eu era o estranho, o frio, o diferente. E nunca abriu a boca. Você me condenou a viver sob essa sombra maldita. Gabriel tentou se defender. Eu queria proteger você, queria proteger sua mãe, proteger a memória da família. Se a verdade viesse à tona, tudo desmoronaria. E o que aconteceu? Adriano rugiu os olhos vermelhos. Tudo desmoronou do mesmo jeito. Eu cresci alimentando ódio. Perdi meu irmão, perdi vocês, e o que sobrou foi apenas rancor. Clara e eu tentamos construir algo, mas as dívidas, o peso, o vazio, tudo isso me esmagou. E quando vi que vocês ainda viviam em meio à riqueza, a quadros, a manuscritos, a casa, eu só consegui pensar em uma coisa: vocês me deviam. Tudo me devia. Helena levantou-se, a voz embargada de dor. Você não precisava seguir esse caminho. Adriano poderia ter pedido. Ajuda, poderia ter buscado apoio. Ele riu com amargura. Ajuda, apoio. Vocês só viam Victor. Eu era invisível. Eu era o filho esquecido. Clara, em prantos, agarrou-se ao braço do marido. Adriano, basta. Não precisa continuar assim. Já chega, já está tudo exposto. Mas ele a afastou com um gesto brusco. Nesse momento, Gabriel tirou novamente a caneta gravador do bolso. Tudo isso está registrado. Toda essa verdade pode ir para a polícia. Você não terá como escapar. Adriano ficou imóvel por um instante. Depois, um sorriso frio tomou seu rosto. Vocês acham que vão me destruir com isso? Acham que alguém vai acreditar em vocês? São apenas dois velhos contra mim. Eu posso negar tudo, posso transformar a verdade em loucura. De repente, ele correu até uma estante, abriu uma gaveta secreta e puxou uma faca de lâmina reluzente. Clara gritou em desespero. Helena recuou, o coração disparado. Gabriel colocou-se à frente da esposa. Adriano bradou, Gabriel firme. Se der mais um passo, não haverá retorno. Você já perdeu seu irmão, já perdeu a si mesmo. Não destrua o que resta. Mas Adriano avançou. O olhar em seus olhos não era mais de um filho, mas de um estranho consumido pelo ódio. Helena sentiu que a tragédia final se aproximava. No meio da tensão, Clara jogou-se sobre Adriano, tentando arrancar-lhe a faca. Ele a empurrou com força, mas nesse gesto perdeu o equilíbrio. Gabriel aproveitou para se aproximar e segurou o braço do filho com firmeza. Os dois travaram uma luta brutal, olhos nos olhos, pai contra filho. A faca brilhou à luz da sala. Helena gritou implorando para que parassem. Clara soluçava no chão sem forças. Gabriel conseguiu empurrar Adriano contra a parede, a faca caiu ecoando pelo chão de madeira. Adriano ofegante desmoronou. As lágrimas finalmente escorreram. Eu os odiei por toda a vida, disse em voz rouca. Mas no fundo, eu só queria ser visto. Helena caiu de joelhos diante do filho, as lágrimas rolando. Nós erramos, ficamos cegos. Mas nada justifica o que você tentou fazer. Você nos perdeu, Adriano, e perdeu a si mesmo. O silêncio retornou. Só se ouvia o choro de Clara e o som distante do mar. Adriano permaneceu sentado no chão, derrotado, com o rosto coberto de lágrimas e raiva. Gabriel pegou a caneta, respirou fundo. Agora tudo será revelado. A polícia saberá da verdade. Victor terá justiça e você terá de enfrentar as consequências. Adriano ergueu os olhos encarando o pai.
Se vocês fizerem isso, não será apenas a minha ruína, será a ruína de todos nós. Vocês acham que a verdade liberta, mas a verdade destrói. As palavras ficaram no ar carregadas de ameaça e desespero. Helena abraçou o marido, sentindo que, apesar de terem exposto os segredos à batalha, estava longe de terminar, porque a verdade tão aguardada agora estava diante deles. Mas com ela vinha também o peso insuportável de uma família despedaçada. E na escuridão daquela noite, Helena compreendeu o que estava por vir seria ainda mais doloroso. A casa à beira-mar, que um dia simbolizara harmonia e segurança, agora estava mergulhada em silêncio. A tempestade que explodira dentro da família Oliveira havia deixado marcas impossíveis de apagar. Helena caminhava lentamente pelos corredores, passando a mão pelas paredes que guardavam memórias de décadas. Via as fotos antigas, os livros amarelados, os quadros adquiridos em viagens e sentia o peso de cada lembrança. Tudo aquilo parecia parte de um passado irrecuperável. Adriano permanecia sentado na sala, a cabeça baixa, derrotado, ainda tentando compreender o que se tornara. Clara, ao lado dele, chorava em silêncio, dividida entre o amor e o horror do que haviam planejado juntos. Gabriel, firme, mas visivelmente cansado, segurava a caneta com o gravador à prova que poderia encerrar de vez aquele ciclo de segredos. Helena se aproximou do filho mais novo. Seus olhos vermelhos de tanto chorar refletiam a dor de uma mãe que amava e odiava ao mesmo tempo. Ela se abaixou, tocou o rosto dele com cuidado e disse em voz baixa: Adriano, o que você fez não tem perdão. Mas você é meu filho. Sempre será. O que não podemos mais é continuar vivendo em silêncio e mentira. O silêncio matou o Victor, destruiu você e agora quase acabou conosco. Ele não respondeu. Apenas fechou os olhos como se quisesse fugir do peso das palavras. Gabriel então tomou a palavra, a voz carregada de cansaço. A verdade precisa ser revelada. Não importa o preço. Se ficarmos calados mais uma vez, o ciclo se repetirá. Helena concordou, e nesse momento percebeu que a família nunca mais seria a mesma. Victor estava morto. Adriano havia se transformado em um homem consumido pelo ódio. Clara perdera o equilíbrio entre amor e ambição. E Gabriel carregava a culpa de ter escondido a verdade por 3 décadas. Ainda assim, expor tudo era a única forma de libertar o que restava de suas almas. Nos dias que seguiram, o casal procurou ajuda de amigos próximos e das autoridades. Entregaram o gravador, o caderno de anotações de Gabriel e relataram os acontecimentos. Não foi fácil. Houve questionamentos, descrença, tentativas de manipulação. Adriano resistiu, tentou negar, mas a gravação com a voz de Clara e as contradições em seu depoimento tornaram impossível escapar. O processo foi longo, doloroso e público. O nome da família Oliveira, antes símbolo de respeito, passou a ser associado a um dos dramas mais sombrios da região. As manchetes falavam de traição, herança, assassinato e conspiração. Helena sofreu com a exposição, mas em silêncio compreendeu que aquilo era necessário. A verdade, por mais cruel que fosse, estava finalmente vindo à tona. Clara foi julgada por tentativa de homicídio. Sua participação ativa no plano contra os sogros, revelada pelo gravador, tornou impossível qualquer defesa convincente. Adriano, além de cúmplice, teve sua ligação com a morte de Victor exposta. Ainda que não houvesse provas materiais para condená-lo diretamente pelo assassinato do irmão, o peso da confissão e das circunstâncias mancharam para sempre sua vida. Helena assistiu a cada audiência com o coração despedaçado. Não havia vitória ali, apenas dor. A verdade não devolveu, Victor não restaurou a inocência de Adriano, não apagou as lágrimas de Clara. Mas trouxe algo que o silêncio jamais poderia trazer: libertação. Com o tempo, Helena percebeu que a verdadeira lição não estava na tragédia em si, mas no que ela representava. Uma família construída sobre mentiras e silêncios está condenada a ruir.
A ausência da verdade alimenta o ódio, cria fantasmas que crescem até se tornarem monstros. Gabriel acreditou que estava protegendo todos ao esconder o que acontecera com Victor, mas na prática condenou a família a 3 décadas de escuridão. Adriano acreditou que sua dor o autorizava a se vingar, mas sua escolha apenas aprofundou o abismo. A história da família Oliveira não é apenas um drama familiar. É um espelho para todas as famílias que carregam segredos, ressentimentos e silêncios. É um lembrete de que a verdade, mesmo quando corta como lâmina, é sempre melhor do que a mentira. É dolorosa, mas é libertadora. Naquela mesma biblioteca onde Victor tantas vezes ajudara a mãe Helena, sentou-se diante da mesa de madeira e abriu um novo caderno. Começou a escrever não um romance, mas o relato de sua própria família. Palavra por palavra reconstruía a dor, o amor e a queda. Escrevia não apenas para si, mas para que outros pudessem aprender com sua história. Enquanto escrevia, lágrimas desciam silenciosas, mas seu coração finalmente encontrava um fio de paz. Victor jamais voltaria a Adriano, jamais seria o mesmo, Clara jamais recuperaria sua inocência, Gabriel jamais deixaria de carregar a culpa. Mas a verdade estava dita. O ciclo havia sido quebrado. Helena ergueu os olhos para a janela. O mar continuava a rugir, as ondas quebravam nas pedras como sempre. A vida seguia indiferente às tragédias humanas. E dentro daquela dor, ela entendeu sua missão agora era compartilhar essa história para que ninguém mais cometesse o mesmo erro. Se você chegou até aqui, deixe que este relato fique em sua mente e em seu coração. A história da família Oliveira é dura, mas carrega uma mensagem que precisa ser lembrada: nunca esconda a verdade. Não deixe o silêncio corroer os laços mais preciosos que você tem. A verdade pode machucar, mas o silêncio destrói. E se essa história fez você refletir, se tocou de alguma forma a sua vida, eu convido você agora a agir. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e deixe o seu comentário. Cada like, cada inscrição e cada palavra sua nos ajuda a continuar trazendo histórias como essa, cheias de emoção, dor, mas também de lições que podem transformar. Compartilhe esta história com quem você ama. Talvez exista alguém perto de você vivendo em silêncio, carregando segredos que podem explodir a qualquer momento. Talvez alguém precise ouvir que é melhor falar agora do que se perder depois. A família Oliveira pagou um preço alto demais para que a verdade viesse à tona. Que a dor deles não seja em vão. Que a lição deles seja um farol para você e para todos nós. Porque no fim o que mantém uma família de pé não são as aparências, não são os segredos, não são os bens materiais. O que sustenta uma família é a verdade, mesmo quando dói. E essa é a maior herança que podemos deixar.